Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rossio. Amados e amadas de Deus, neste terceiro domingo da Quaresma, estamos aí chegando quase na metade da Quaresma, né? Então tem muito chão pela frente ainda, nada de desanimar, nada de, acho que eu não vou dar conta da minha penitência. Não, força, coragem, ânimo. Se deu uma escapulidinha aí, volta para a penitência, volta para a oração, volta para os seus propósitos. O evangelho deste terceiro domingo é o evangelho em que Jesus, na festa da Páscoa, expulsa os vendilhões do templo de Jerusalém. E nós precisamos entender o porquê a igreja coloca esse evangelho justamente nesse tempo de conversão, nesse tempo quaresmal. Eu costumo dizer que nós temos várias devoções a Jesus. Por exemplo, temos até aqui a estampa, agora tirou para consertar, a estampa em frente à capela de quem? Jesus misericordioso. A estampa, da divina misericórdia. Que lindo, todos nós amamos Jesus misericordioso. Mas temos também na igreja o quê? O Sagrado Coração de Jesus. Que lindo,
a fornalha ardente da caridade, o amor de Jesus por nós. Temos também a devoção, por exemplo, às chagas do Senhor, a sagrada face de Jesus, as mãos ensanguentadas de Jesus, e tantas devoções bonitas em relação a Jesus, o bom pastor, né? Aquela imagem bonita de Jesus lá com o cajado, a ovelhinha no ombro, aquilo nos toca, nos comove. Mas a imagem de Jesus que nos é dada no Evangelho de hoje é um pouquinho diferente, viu? É Jesus com o chicote na mão. Eu tentei até começar essa devoção na igreja. Bom Jesus do chicotinho. Eu quis fazer o santuário, mas ninguém quis ir lá rezar, eu desisti dessa ideia, né? A devoção a Jesus do chicote. Por quê? Porque dói, o chicote dói. A gente corre do chicote, ninguém quer saber do chicote. A gente quer saber do coração manso de Jesus. Mas na hora da correção, ai não, esse Jesus aí, não, esse Jesus pula essa parte, padre. Mas não dá para pular, né? Porque está na Bíblia. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o porquê, a gente tem que saber o motivo. O que fez com que Jesus assumisse uma atitude tão forte, tão radical, tão drástica? Talvez você que é pai, você que é mãe, e se é um bom pai, porque tem muito pai e mãe frouxo, né, hoje em dia, vamos falar a verdade. Se você é um bom pai que soube corrigir, disciplinar, né, na hora certa, não estou falando em bater, em espancar, nada disso, pelo amor de Deus. Mas, primeiro você falou, primeiro você exortou, primeiro você ensinou, depois você, né, falou mais firme, depois você ameaçou, falou, não é para fazer isso, é errado. E se fizer, vai levar um castigo. E mesmo assim, não adiantou. Tem uma hora que não tem outro jeito. Você tem que chamar na responsabilidade. Você faz isso por ódio? Não. Você faz isso por amor. Você faz isso porque quer o bem. Você faz isso porque quer que o seu filho siga no bom caminho. E Jesus chegou a esse extremo. Não está dando para entender o que eu estou falando? Não está dando para, né, nem desenhando? Então vem cá. Aí ele foi lá, ele fez um chicote. Não pegou lá uma corda que estava lá, não. Ele teceu, né? Imagina ali Jesus com toda a sua tranquilidade, sabedoria, e na hora certa, na hora da muvuca, ele entrou em ação. Derrubou mesmo, derrubou as mesas, derrubou as caixinhas lá com as moedas, abriu lá as coisas dos animais, as pombas, os cabritos, as ovelhas, botou tudo para correr. Tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. O que moveu o coração de Jesus? É o próprio Evangelho que vai dizer: o zelo por tua casa me consome. O zelo pela casa de Deus, o zelo pelo lugar da presença de Deus, o zelo pelas coisas de Deus. Isso aqui é um lugar sagrado. Toda a igreja católica é um lugar da presença de Deus. Se tem um sacrário, então é o lugar do Santo dos Santos. O templo de Jerusalém não tinha o que nós temos. Eles tinham as tábuas da lei, eles tinham a arca da aliança, que era o quê?
a lei, a palavra. Nós temos a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então o templo de Jerusalém não é nem sombra do que é esta igreja, do que é aquela, do que é cada igreja, cada paróquia, cada capela. Ali é o lugar, é a casa de Deus. O zelo por tua casa me consome. Então, meus irmãos, vamos aprender a ter esse zelo que Jesus teve com a casa de Deus, com o lugar sagrado, a começar que seja um lugar de oração, que seja o lugar da fé, que seja o lugar da experiência de Deus. E vamos então evitar tudo aquilo que destoa disso, tudo aquilo que desvia, que tira este centro que precisa ser o próprio Deus na nossa vida. Quando a gente vai numa igreja, para que a gente procura a igreja? Porque a gente quer rezar, porque a gente quer Deus. Você está buscando a Deus. Quantos lugares por aí a gente chega, tem tudo, menos Deus. Tem discurso, tem política, tem não sei o quê. Mas as pessoas, quando vão à casa de Deus, é porque elas querem Deus. Fazer a experiência do sagrado, da palavra que nos transforma, que nos converte. É disso que nós precisamos. Há uma escritora mineira, Adélia Prado. Ela é muito católica, mas ela um dia contava assim em tom de humor, que às vezes ela ia na missa no domingo, e aí ela não via a hora que acabava logo a missa, para ela procurar um lugar para rezar, antes de voltar para casa. Por quê? Porque ela não conseguiu rezar na igreja. Era tanto barulho, era tanta distração, era tanta coisa, era tanta dança, era tanto não sei o que, era tanto cartaz, era tanta coisa que no meio daquilo, Deus sumiu. Onde é que está o místico sagrado? Então, isso é uma crítica que precisa nos fazer pensar como católicos. Então, meus irmãos, e o templo de Jerusalém foi se desviando, porque é festa da Páscoa. Pensa, por exemplo, o santuário de Aparecida, que coisa linda. Templo de Jerusalém era aquilo, daquilo para lá. Agora você imagina o santuário dia 12 de outubro. Assim era o templo de Jerusalém na festa da Páscoa. Todo mundo vinha, era obrigatório subir para a Páscoa no templo para a festa. Era uma festa religiosa. E nessa festa, as famílias precisavam oferecer sacrifício. O sacrifício eram os animais. Entregava o animal ao sacerdote, o sacerdote se encarregava dos serviços do sacrifício. Sacrificar o animal, queimar uma parte para o templo, outra parte para o sacerdote, e o restante era queimado. Era o rito no Antigo Testamento. Só que as famílias não tinham como levar o animal na viagem, nas costas, eram os lugares longe, nem se podia carregar. Então eles levavam dinheiro, para chegar em Jerusalém e comprar o animal. Só que quando chegava em Jerusalém, precisava ter os lugares que vendia, não era dentro, era em volta, era nos arredores. Só que tinha um segundo problema. O templo só aceitava a moeda do templo, a moeda sagrada, tinha uma moeda própria. Então você levava o seu dinheiro, tinha que ter o cambista lá, tinha que ter os câmbios para fazer a troca. Não, você vai viajar, quem vai viajar para Israel, não sei para onde, para os Estados Unidos, tem que levar dólar, né? Senão eles não aceitam real lá. Vai chegar com real lá para ver o que você... Vão rir da sua cara. No templo de Jerusalém, o dinheiro que não fosse o dinheiro do templo era considerado impuro. Tinha que ser trocado.
E nas trocas aí já vem a máfia do câmbio, que vocês sabem como é que funciona o ser humano. O preço desses animais, que era supervalorizado. Às vezes, a família oferecia lá o cabrito, o bode, por isso chama bode expiatório, expiava os pecados da família. E o sacerdote, em vez de sacrificar, não, levava de volta e negociava com o homem que vendia para vender de novo. Vocês imaginam? Então, quer dizer, virou uma loucura, né? E aí é isso que Jesus quer consertar. Destruir o templo? Não, o templo é o lugar sagrado. Destrói aquilo que está prejudicando as pessoas fazerem a experiência do sagrado. É isso que tem que ser retirado, é isso que tem que cair, é isso que tem que ser expurgado, é isso que tem que ser purificado. Jesus é maravilhoso. E às vezes a ação de Jesus, ela é radical no sentido de mostrar o quanto aquilo é importante para Ele. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse tempo quaresmal, primeira lição, que também nós tenhamos este zelo sempre com a casa do Senhor. É o nosso refúgio, é o lugar da oração. Eu vejo as pessoas que vêm rezar durante o dia, né? Mais lá na capela que fica aberta pelo acesso da secretaria. Então, isso tudo é de uma riqueza que nós não podemos perder. Mas sem se esquecer que também cada um de nós, você e eu, somos um templo porque somos batizados. E o Espírito Santo habita em nós. Quantas vezes também nós, de alguma forma, vamos profanando esse templo que somos nós. E vamos pedir a Deus esta graça de que também a gente pegue o chicote e vá expulsando de dentro de nós, do nosso coração, tudo aquilo que foi se entranhando, mas que não é de Deus, que não vale a pena. Quantas pessoas, né, que no coração da pessoa não é mais Deus que está reinando, é o dinheiro, é o prazer, é os bens, é o poder. E aí precisa pegar esse chicote e expulsar isso da nossa vida. E o que vai nos ajudar nisso? A lei de Deus, os mandamentos que nos foram dados na primeira leitura. Não há tempo para a gente entrar aqui na primeira leitura como eu gostaria, mas esse tempo quaresmal, vamos pegar os mandamentos, até para fazer um bom exame de consciência. Os 3 primeiros, a Deus. Amar, não usar o nome em vão, guardar o dia do Senhor, que para nós cristãos é o domingo, exceto para os adventistas, mas todos os outros católicos, presbiterianos, assembleianos, luteranos, anglicanos, todos, com a nova e eterna aliança, a ressurreição de Jesus no domingo, é o domingo que se tornou o dia dos dias Domini, domingo, dia do Senhor. Lugar, dia de Deus, dia da missa, dia da família e dia do descanso, não é para outras coisas. Isso faz parte de uma lei que as coisas têm uma hierarquia na nossa vida. E depois os mandamentos em relação ao próximo, a começar do pai e da mãe, aqui é família, não matar, tudo aquilo que atenta contra a vida, o não matar com arma, mas também o não matar aqui, na mente, no coração, não matar pelo aborto, não matar pela eutanásia, não matar pelo incentivo ao suicídio. Depois vem a afetividade, a sexualidade, o mandamento não cometerás adultério, a igreja larga isso, o pecado contra a castidade, porque Jesus vai falar, quem comete adultério no coração já caiu em pecado. Quer dizer, então tudo começa aqui, então a gente precisa de buscar o quê? A ser sadio, a pureza do coração. Toda malícia já começa aqui dentro. Depois vem o não roubar, né? Que a desonestidade, a ganância.
levantar falso testemunho, o pecado da língua. Vem o nono, que está ligado ao sexto, que é cobiçar as pessoas, né? E o último, a inveja, também a cobiça, os bens materiais, não cobiçar as coisas alheias. Então, os 10 mandamentos são a seta que vai indicando para a gente chegar no céu. É o nosso GPS. Vamos seguir o GPS de Deus, é os 10 mandamentos. Não fica trilhando para lá e para cá, pegando atalho, entrando em rua errada, você vai se perder. Ali está o mapa, o norte, a bússola, para que nós possamos chegar a Deus nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.